Olá, estamos em mais um episódio do podcast Informação é Poder. Como vocês podem ver, estamos num ambiente diferente e hoje, além da nossa parceira advogada Daiane Fogaça, a gente tem o nosso convidado, o César Júnior aí, que faz parte do nosso gabinete no jurídico. E eu sou a vereadora Daiane Mello e hoje a gente vai falar sobre licitações. Vereadora, hoje o nosso tema é licitação, mas afinal de contas, para quem está em casa, quem está nos assistindo, sabe o que é uma licitação? Então vamos perguntar para o César, né, que entende sobre o assunto, o que é uma licitação, afinal de contas, quando a gente vê na TV uma notícia, né, os vereadores, o município anunciando que abriu um edital de licitação, e o que é isso, para que serve? Bom, doutora Daiane, vereadora Daiane, as licitações, vou dar um exemplo muito prático. Se eu estou em casa, na minha casa, eu escolho onde eu quero comprar, eu vou lá e adquiro o produto, o bem, ou contrato um serviço. Contrato pedreiro para fazer a construção na minha casa, contrato uma pessoa para prestar um serviço de manutenção na minha casa, trocar um chuveiro, etc. Mas o governo não pode fazer isso. O governo ele tem que fazer simulação de custos, simulação de valores, tem que pesquisar isso e depois fazer como se fosse um concurso para quem oferecer o melhor preço e o produto com melhor qualidade, que também é importante, vai ganhar o direito de fornecer isso, de entregar esse bem ou esse serviço para o poder público. Isso significa, César, né, a grosso modo, assim falando, é que o governo ele não pode escolher o profissional que vai fazer e nem o serviço ou o maquinário que será comprado, né? Além da pesquisa de preço, que vai embasar o processo licitatório, depois ele tem que abrir como se fosse uma concorrência pública, é isso? Exatamente. O governo, quando ele abre essas concorrências, ele também vai ter uma exceção. A gente sempre fala, toda lei, toda regra tem uma exceção. A licitação não foge disso, porque existe o que a gente chama de dispensa de licitação também. E é quando não precisa se fazer isso. E você consegue fazer uma compra direta, hoje tem valores mais estabelecidos, de limites legais, limites de valores, para que isso ocorra. A licitação, hoje, ela pode ser feita com uma dispensa para obras e para compra de bens e serviços. Uma obra de grande valor hoje tem um limite que é atualizado anualmente por decreto, atualizado, se não me engano, pelo IPCA, que ele está hoje por volta de R$130 mil. Obras de vultuoso, muito vultuosas, grandiosas, 260 mil. As compras diretas de bens e serviços estão hoje em R$65 mil. Então tu pode fazer essa compra direta sem passar por todo um processo licitatório. Porque o processo licitatório, como qualquer coisa, exige servidor, existe todo um processo que tem custo também para a administração pública. César, falando um pouquinho disso, eu queria te perguntar, nós passamos por pandemia, né, onde a gente teve um estado, né, de calamidade pública, o nosso município teve esse decreto, depois a gente teve as enchentes, que vários municípios tiveram o decreto, então, de calamidade pública. Quando a gente está nesse estado, isso acaba interferindo em algum sentido, como a gente está numa questão de emergência, que era o caso, né, de saúde, máscara, álcool gel, né, questões de profissionais da área da saúde, muitos serviços impactados no serviço público. É um caso de dispensa, ele tem que respeitar esse limite. Para o pessoal de casa, muita gente ficou se questionando nesses períodos, o município está fazendo tal coisa. Não só no nosso município, como em outros aqui da nossa região que teve essas discussões. Sim, durante os períodos de calamidade pública, existe a possibilidade de fazer dispensa de licitação em virtude da situação ocorrida. Claro que tem que ter a justificativa tem que ser muito bem fundamentada, porque está ocorrendo determinado evento, precisa-se com urgência fazer a reconstrução de uma ponte e eu preciso pegar uma empresa imediatamente para fazer, nem que seja uma obra provisória, para que posteriormente eles façam então uma obra mais concreta, mais sólida, que vai ficar lá por mais tempo. Mas pode-se sim, existe essa possibilidade, principalmente em virtude de eventos de calamidade pública, como em 2024 no Rio Grande do Sul. A nova lei de licitações, porque nós tínhamos uma que era dos anos 90. A nova lei de licitações, a 14133, ela veio para melhorar isso, inclusive no processo eletrônico. Porque hoje em dia nós passamos por pandemia e ainda vivemos uma era digital. Então tudo isso tem que ficar mais rápido, mais célere, o processo não pode demorar. Existem prazos, mas tudo de modo eletrônico, para facilitar essa disputa, essa licitação, que seja mais rápido para chegar até as pessoas, tem que chegar na ponta. Mas focando na questão da calamidade pública, sim, é possível haver dispensa e, inclusive, 2024 independeu até de valores. Houve-se uma
uma brecha legal, digamos assim, para que fosse gasto dinheiro o quanto fosse necessário para atender a necessidade da população. César, tu já entrou na questão da nova lei sobre as licitações. A gente tinha muito problema, eu já tinha trabalhado no setor público, em questões da lei antiga. A gente pode dizer que modernizou ela principalmente nas questões do menor valor, porque sempre se ia na lei antiga pelo menor valor? Pela nova lei de licitações, o foco hoje não é só o menor valor, qualidade de produto também. Eu também já trabalhei em órgão público, outros órgãos públicos, no Poder Executivo, e eu já peguei um copo de plástico que praticamente não se sustentava, com água dentro. Isso vem da licitação, né? Então isso entra num combo de produtos que são comprados, que são para serviços administrativos, para utilizar no órgão público e acabam não se dando o resultado que é necessário, a utilização dele realmente. A nova lei de licitações, ela facilitou muitas coisas, além da parte do pregão eletrônico, que hoje é o mais utilizado, que chama, é uma modalidade de licitação, o pregão, e há essa disputa. Muitas pessoas dizem que as empresas ruins, por exemplo, chegam na licitação porque a licitação ela permitiu isso, permitiu que a empresa chegasse até lá. Para mim, o que existe, na verdade, é a licitação mal feita, porque tu consegue prever tudo isso. Tu consegue tentar impedir que se chegue a essa situação. Claro, existe a parte teórica da lei e a parte prática também. E na prática a gente sabe que muitos entendimentos e infelizmente o gestor público acaba tendo um ativismo judicial muito forte por parte de Tribunal de Contas, por exemplo. E quando o gestor quer dizer assim, eu não vou comprar esse copo de plástico porque ele é muito ruim, mas ele é o menor valor, eu quero comprar o segundo preço, que foi o de menor valor, mas é melhor a qualidade, na verdade a fiscalização desse processo entende que não, ele precisava pegar ainda de menor valor. Mas a gente está tentando fazer com que a qualidade também prevaleça. Não adianta eu comprar algo que eu não vou conseguir utilizar, porque vai ser desperdício público. E isso também tem que mudar, porque na teoria tá bom, mas na prática tem que mudar também a parte fiscalizatória da licitação. César, traz essa situação que é importante, porque a gente está falando que, apesar de ter uma licitação e do poder público ter que fazer uma economia, né, prestar contas, afinal, para a população do dinheiro que ele gasta, que é do povo, porque é a arrecadação dos impostos, também tem a questão da qualidade. Tu falou das empresas. Como a gente faz para evitar essas empresas ruins? Explicando para o pessoal um pouquinho, tu esclarecer para eles, porque não é qualquer empresa que pode participar de uma licitação. Afinal de contas, ela ganha porque ela apresenta elementos e dá ok, né? Tu poderia explicar um pouquinho para a população, de uma forma simples, né? Quais são ali o que a empresa tem que apresentar para que, além do produto dela seja hoje, né? Hoje a gente tem essa situação da qualidade, do preço, também as documentações, a parte legal dessa empresa. Sim, a licitação ela não nasce simplesmente com a publicação do que a gente chama de edital, que é o documento com todas as especificações do que vai... Para fazer esse concurso, tu precisa seguir esses requisitos, precisa apresentar esse produto. Essas empresas, quando elas se candidatam, elas estão se candidatando a um processo que se originou, e pela nova lei de licitações, ele é bem forte, no que chamam de estudo técnico preliminar. Esse estudo técnico ele vai embasar toda a licitação, que esse produto que precisa ser especificamente dessa forma, ele vai ser o produto que a gente tem que adquirir com melhor qualidade e com melhor preço também, mas, se possível, sempre com a melhor qualidade. E então a empresa vai se candidatar. A empresa se candidatando, ela tem sim uma série de requisitos, né? O principal que existe hoje de cadastro para verificar se uma empresa é boa ou não é o cadastro do governo federal, que é um cadastro como se fosse de empresas inadimplentes, onde uma empresa, se ela não prestou um bom serviço em outra licitação, vamos usar um exemplo, se uma empresa que veio aqui para Caxias prestar um serviço não fez uma boa licitação em Flores da Cunha, e Flores da Cunha aplicou uma advertência nela, vai ser lançado nesse cadastro, que é um cadastro federal, e essa empresa vai ficar marcada como uma empresa ruim. Então ela vai ter um impedimento que não vai deixar ela participar de outras licitações por um determinado período normalmente, é aplicado por um período de tempo, né? Essas empresas, então, se habilitam, desde que não tenham impedimentos, e são pedidos vários documentos. Hoje, primeiro se disputa a licitação, eu primeiro ofereço meus preços para aquele produto, para aquele serviço, e no final, tu entrega toda a tua documentação. A comissão de licitação, com o pregoeiro, gestor de contrato, quem vai fiscalizar, os servidores, vão analisar aquela documentação. E dentro dela, o que se tem? Eu acho isso essencial, principalmente para ter uma boa licitação, que é a empresa ter um bom balanço patrimonial, e analisa-se desde a parte contábil, administrativa, sócios, todo mundo. Tu pode verificar isso.
O gestor público pode verificar e deve, porque assim tu tem uma segurança de que aquela empresa ela tem condições de entregar o que tu está precisando, ela consegue comprar os produtos necessários, consegue contratar os serviços necessários para fazer o produto final que a licitação está querendo. Então, essa empresa ela tem que ser analisada desde o seu interior, né? Desde questões trabalhistas, tributárias, todas as formas possíveis de verificar se a empresa está habilitada. Então, deixa eu só complementar aqui. É muito comum, né? Nós, advogada, atendendo as pessoas, falando com as pessoas, junto com a Daiane Mello, a gente percebe muito essas empresas de zeladoria, limpeza, que o município tem contratado aqui em Caxias do Sul, que é uma realidade hoje, de empresas. Então, talvez não passaram por esse crivo que tu estava falando sobre a questão do gestor, de avaliar a questão patrimonial, porque muitas delas estão no judiciário hoje, discutindo no nosso Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, sobre a questão dos vínculos, várias empresas fantasmas que sumiram do mapa, os trabalhadores sem salário, sem FGTS, vereadora sem rescisão, várias pessoas estão nesse cenário, né? E o município, ele não fica ileso com este contrato. Ele, afinal de contas, ele é o tomador do serviço, ele tem uma responsabilidade ainda que subsidiária, e hoje a gente está com um tema sobre Estado no TST relativo a isso, inclusive um processo essa semana, meu escritório está aguardando uma decisão, né, relativa a isso, mas eu quero te dizer então que tem uma crítica aí relativa a essa questão, essa análise mais criteriosa para a contratação, principalmente quando envolve uma prestação de serviço e que vai envolver mais uma cadeia econômica de pessoas que vão estar prestando serviço, vereador. Afinal de contas, a gente trabalha para receber e alguns trabalhadores, infelizmente, não só a nível municipal, a gente tem problemáticas no estado, se for ali no fórum tem servidores, às vezes tem empresas terceirizadas que não fizeram os pagamentos, né? Porque essas empresas de limpeza são a maior problemática hoje. Empresa e vigilância, tá? Que são contratados, né, através de licitação, tanto pelo ente federal, estadual ou municipal, e depois surgem essas problemáticas. As escolas têm também bastante disso, a terceirização dos monitores, cuidadores, né? Só complementando ainda o que a doutora Daiane trouxe, que eu queria trazer. Tu trouxe na tua fala anterior, César, a lei veio para melhorar muitas coisas e que não é que existe, tipo, problemática nisso, existe o problema da licitação, existe licitação ruim. E aí eu te faço uma pergunta muito direta. O município de Caxias do Sul tem tido diversos problemas em obras do Planalto que a empresa abandonou, obras do desvio risco que a empresa abandonou e tantas outras. Qual que foi o problema dessas licitações? Essas licitações de Caxias do Sul, elas já trabalham, de uns anos para cá, com o que a gente chama de seguro-fiança. Existe esse mecanismo, seguro-fiança, ele é um mecanismo onde, se existe um problema na obra, tu aciona a seguradora ou outra empresa que está subrogada ali para concluir a obra ou para bancar aquilo que a outra não conseguiu entregar, para que, pelo menos, o poder público não saia no prejuízo imediato, né? Mas as licitações de Caxias, assim, eu compreendo, precisa também passar por um crivo de fiscalização maior. A fiscalização do contrato é muito importante, né? Hoje as empresas, e complementando ainda a questão da avaliação da empresa, quando ela presta um serviço em outro município, como eu estava usando o exemplo de Flores da Cunha e Caxias, se ela presta um serviço lá e foi muito bem feito, está tudo certinho, ela ganha, a empresa pode exigir do poder público, solicitar um certificado de regularidade que ela entregou tudo em conformidade e que deu tudo certo, o município vai atestar isso. E isso é um dos requisitos também que pode ser incluído na licitação, que a empresa tem atestado de qualificação técnica. Esse atestado vai dizer que a empresa fez o serviço dela, e claro, dentro do mesmo gênero da licitação que eu estou contratando. Não adianta a minha licitação ser sobre uma obra de construção de uma UBS e a empresa apresentar o atestado de qualificação técnica de entrega de produto de limpeza. Nada a ver, né? Então, dentro daquele objeto da licitação, do bem que está sendo feito a licitação, contratado. Mas as obras de Caxias, elas precisam de uma fiscalização maior do contrato. Por quê? Às vezes, se você for verificar, hoje aqui em Caxias, a gente tem muitas obras, e isso é uma questão da licitação em si, que tem empresas de muitos lugares, inclusive distantes. Nós recebemos, por exemplo, no gabinete, né, vereadora, muitas mensagens das pessoas comentando sobre até contratações de empresas que vêm de fora, contratando pessoas aqui em Caxias, porque não trouxeram nem corpo técnico. Então, também pode ser algo que pode gerar, inclusive, um passivo trabalhista na prefeitura, porque às vezes as pessoas entendem e acaba existindo uma relação trabalhista, às vezes reconhecida, do município com essas terceirizadas. Por exemplo, a gente pega a situação das UPAs, os profissionais com salários atrasados, exigindo do município como se fosse o seu patrão.
Estou usando palavras mais, né? Mas quem, na verdade, está responsável é uma outra empresa de uma licitação, uma terceirizada que está ali administrando aquilo. O que aconteceu, né, recentemente com a empresa que saiu da UPA Central, né? Exatamente. O município teve que arcar com um custo, um pagamento dos médicos, mesmo que aquela empresa estava devendo para o município um recurso através de que foi verificado até através da CPI da Saúde em Caxias do Sul, e do mesmo jeito o município teve que arcar com as despesas de pessoal. Exatamente, mas as obras de Caxias, elas precisam ter um rigor maior, né? As empresas que vêm prestar o serviço aqui, e inclusive conversei com gestores aqui da cidade, da prefeitura, e muitos dizem, não, mas a gente analisa, a gente vê que a empresa está fornecendo ali os certificados, os atestados, todo o balanço, mas na prática, realmente, quando essa empresa chegou ali para começar a obra, como é que ela estava? Como é que ela é na prática? Porque no papel todo mundo bota alguma coisa. Como a gente falou, na teoria é muito fácil. Eu quero ver a prática. Ela construiu, vocês verificaram se ela construiu exatamente aquilo que está sendo testado? Eu já vi, e eu tenho ali aqui um período de alguns anos das licitações, eu já vi atestado falso sendo fornecido para licitação. A gente vê muita, e isso é fraude do processo licitatório. E isso é crime, né? Então, o poder público tem muita forma de fiscalizar isso. E a gente pode dizer, então, resumindo o que tu falou, que a prefeitura tem muita responsabilidade por essas licitações que estão acontecendo de forma errada, principalmente pela questão da fiscalização, da falta de fiscalização? Com toda certeza, com toda certeza. Inclusive, eu entendo a angústia das pessoas por querer algo que estão esperando há tanto tempo, né? Pega uma obra do Desfio, uma obra ali do Planalto, várias obras em Caxias que estão há muito tempo sendo aguardadas. Só que também existe algo que infelizmente é necessário, a gente vê isso na justiça, a gente vê isso em várias coisas que são prazos. Tem prazos que têm que ser seguidos. Todo mundo tem direito a uma defesa, inclusive a boa empresa ou a má empresa. Então, ela vai ter o direito de, em um determinado prazo, se manifestar e, infelizmente, para o dinheiro público não ser desperdiçado, às vezes tem que se respeitar regras e prazos que estão previstos em lei também. Essa, possivelmente, que tu tá falando, as outras licitações foram abandonadas. Mas essa da empresa contestar, a gente tem a situação no Campus da Serra, né? Com as casas, que foi a empresa que ganhou a licitação, e a prefeitura optou por rescindir o contrato, e a empresa está fazendo essa reclamação na justiça, né? Exatamente. Também tem esse sentido reverso, né? Porque a empresa também pode se entender ofendida pelo poder público, né? Então ela também pode ter o direito de questionar e levar isso ao nível judicial, uma demanda que daí vai ser analisada judicialmente. Porque muitas vezes, quando a gente fala de licitação, estamos falando administrativamente, dentro da prefeitura, dentro do governo do estado, dentro de um órgão público, não a nível judicial. Mas o debate vai, e muitas vezes, a nível judicial. E só para finalizar essa parte desse quadro aqui, as casas do Campus da Serra que a gente reclama é o seguinte: foram 227 casas licitadas e a empresa iniciou e finalizou algumas de 64. Então, como essa empresa está cobrando a prefeitura na justiça, o que a gente pede uma licitação imediata, que eles anunciaram agora para o dia 8 de maio, é a questão das 163 outras casas, no caso, para fechar o número de 227, já que essas 64 estão sendo questionadas na justiça a sua realização, a sua construção, a gente está pedindo uma licitação imediata dessas outras 163 casas para as pessoas da ponta não ficarem sofrendo, né, com o abandono da obra, como tem acontecido em outras situações aqui em Caxias. Uma coisa para colocar, vereadora, sobre esse caso específico, e que para as pessoas entenderem também, é que a licitação, quando eu falo dela, se eu estou pedindo uma casa de determinada metragem com determinado material, eu tenho uma licitação e vão ter vários colocados. Se uma empresa vai ser desistente, se ela foi notificada e foi tirada, vamos para o próximo. Se tu não mudou nada na licitação. Mas se tu muda muito o objeto, aquilo que tu está pedindo, se aquela casa já mudou metragem, já mudou material, o valor do custo, que muitas vezes muda dos produtos também, os tribunais, principalmente, que analisam isso, os órgãos externos de fiscalização, pedem uma nova licitação. E aí começa tudo do zero, com novos prazos, tem que fazer tudo de novo, aguardar novas empresas. Isso é outra questão que demora muito, mas para que não haja desperdício público, o interesse público prevaleça, tem que se fazer. E César, tu falaste no geral assim de dispensas de licitações, o que precisa fazer licitação, mas falando na questão de shows, principalmente aí aniversários de cidade, eventos, né, que tem contratações de shows muitas vezes com cachês milionários, como que funciona isso? Existe uma modalidade de licitação que se chama inexigibilidade. O que é inexigibilidade? Se o município vai lá e quer contratar o show do Safadão, por exemplo, que é um show que tem um baita cachê,
esse show só pode ser fornecido pelo Wesley Safadão. Não existe outra pessoa que possa fazer esse show. É aquela pessoa, vai ser algo que a gente chama no direito de personalíssimo. Ele vai ser exatamente aquela pessoa que pode me fornecer isso. Então, isso chama inexigibilidade de licitação. Quando alguém, e só aquela pessoa ou aquela empresa pode me fornecer um bem ou serviço ou prestar algo para mim, vai ter que ser feita uma inexigibilidade. E aí entra, os valores não vão ter um limite muito bem definido, porque somente aquela pessoa pode me fornecer e aí vai ter a inexigibilidade. Chegando aí ao final de mais um podcast Informação é Poder, falando sobre um tema importante, sobre licitações, como o poder público, afinal de contas, ele contrata um serviço, ele compra um produto, ele realiza uma obra. Então fica aqui a nossa crítica, que é a melhoria que o poder público, né, que é o dever do município, né, fazer uma licitação com qualidade, com eficiência, né, colocando realmente a aplicação da nova legislação em prática, né? Tem bastante servidor já preparado hoje dentro do nosso município, que já faz isso há muito tempo, que a gente não pode se cegar, que a gente não pode fechar o olho. Ah, tá difícil de achar uma empresa que faça a licitação, que participe desse bem aqui, a gente não vai poder se cegar, mesmo diante de uma dificuldade, que hoje a gente sabe a realidade do município, né? Ele tá com uma dificuldade de orçamento, né? A gente sabe que as empresas, às vezes, o valor fica alto, fica muito superior ao que se tinha projetado para aquela licitação, né? Mas fica aqui a nossa crítica, que é a melhoria, que a gente precisa cobrar a fiscalização dos contratos, como o César falou, uma pessoa que entende mais sobre o assunto de licitações, então os contratos eles precisam ser maior fiscalizados, criar uma operação, algo nesse sentido que consiga fiscalizar lá o que está ocorrendo para garantir, então, que essas obras, que esses bens, que esses serviços sejam entregues à nossa população de uma forma adequada e que também não gere prejuízo para as empresas que estão prestando e para os próprios trabalhadores em si que estão, né, fazendo ali o seu trabalho e que afinal de contas precisam ganhar a sua remuneração no final do mês. Doutora Daiane, vereadora, eu acho que o caminho, e eu quero deixar nesse recado final, a licitação, dá certo? É fiscalização e planejamento. E eu falo isso muito para a vereadora, que Caxias e muitas cidades do Rio Grande do Sul, do Brasil e estados e até a União, falta planejamento para as coisas darem certo. Uma licitação precisa de planejamento, trabalho sério e principalmente muita, mas muita técnica e seriedade com esse trabalho, porque é para chegar na ponta das pessoas. Perfeito. Esse foi mais um podcast Informação é Poder, trazendo o tema das licitações e trazendo isso para a nossa realidade, principalmente falando de Caxias do Sul, mas como um todo, né, do nosso estado e do nosso país. Continue nos acompanhando, o nosso podcast Informação é Poder.